que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Muito boa noite, estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Hoje com essa agradável companhia aqui, Ziza Fernandes. Boa noite. Boa noite, Padre Fábio. Boa noite a você que está em casa. Olha o privilégio que eu tenho hoje. Eu é que tenho. Dando continuidade, estamos fazendo o programa mais uma vez aqui, casa desses amigos que nos recebem aqui em Campos do Jordão. Agradecemos pela oportunidade de estar num lugar tão bonito e ao mesmo tempo tão acolhedor, né? Muito, muito. Não só bonito, como acolhedor também. Como é a palavra de Deus para nós, bela e nos acolhe também. É tão interessante, minha gente, a gente perceber o acolhimento das ideias de Jesus ao coração da gente. Como se tivesse o poder de nos abraçar. Como se tivesse o poder de entrar no nosso coração e nos dar um alento, um significado. É assim que a gente precisa compreender a palavra. Como aquela que acolhe a nossa humanidade e nos empresta recursos para a gente ser melhor. Sempre que Jesus está diante dos seus amigos, e todos aqueles que estavam para ouvi-lo, ele considerava amigos, era justamente para ajudá-los a viver. Então a palavra de Deus é, antes de tudo, uma oportunidade que a gente tem de ouvir um amigo. Da mesma maneira como eu e Ziza somos amigos, e a gente se diz palavras, né, para poder tornar a vida do outro um pouco melhor. É quando a gente se chama a atenção, a gente se elogia, a gente faz todo um... Se sustenta, né? Sustenta. Essa palavra vem sempre para nos dar um aconchego e ao mesmo tempo é como se pudesse depositar dentro de nós um pequeno conflito que vai abrindo a nossa mente para a gente compreender cada vez mais como é que nós podemos viver a nossa vida. E motivado por essa música tão bonita, que a Ziza canta tão lindamente, que hoje eu tive a inspiração de pegar, juntamente com ela, a gente falava isso aqui antes. O Senhor nos dizendo, nos falando, de maneira tão direta ao coração, nos convidando a viver a simplicidade. O Senhor nos fala, Ele nos diz, Ele nos convida a
a entrar no difícil contexto da simplicidade. É interessante que ele faz uma sequência. Se você pega aqui nas bem-aventuranças, Jesus já começa a chamar a atenção para a necessidade de buscar uma série de situações práticas. Dentro da bem-aventurança ele coloca um discurso absolutamente difícil de compreender, porque ele no primeiro momento parece contraditório. Como é que alguém pode ser feliz sendo pobre, né, Ziza? Como é que alguém pode não ser feliz sendo pobre? Jesus fazia um jogo de palavras que também entrava dentro de conceitos que ele quebrava. Sim. As pessoas pensavam, é verdade, às vezes a gente pensa assim mesmo, só é possível a gente ser feliz se a gente tiver muito. Ele diz que não. Se eu tiver bem-aventurado, tudo que eu quiser, eu vou estar pronto para ser feliz. Não, bem-aventurado é aquele que consegue administrar o não ter. Em paz, né? Em paz. Sem ficar reclamando, chorando. Claro, não é nenhum problema a gente trabalhar para a gente conquistar, para a gente ter. Eu sempre digo isso. É direito seu, com honestidade, com o seu trabalho, você construir a sua casa, você ter o direito ao lazer, estudar, você dá um conforto aos seus filhos, mas não se esqueça de que existe uma riqueza infinitamente superior a tudo aquilo que materialmente a gente pode ter, que é inclusive nos ajudar a significar o que o dinheiro nos deu. Né? Isso é uma riqueza, você falou isso no show, na gravação daquele DVD lindo. Como é que foi a frase? Ser rico? Rico não é aquele que tem muito, mas rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. Olha isso. Sendo feliz com pouco, né? É um espírito grato. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Você sabe, Ziza, aqui andando pelo Brasil, na oportunidade de conhecer tanta gente, quando uma pessoa faz a experiência da misericórdia e da fé, ela assume uma riqueza que nada nessa vida pode dar. Nada pode ser maior do que você acreditar na misericórdia de Deus. Nada. Você passar por aquela experiência de viver o desconcerto da misericórdia. Deus me ama, me sustenta e me ajuda a dar um significado até quando eu não tenho. Eu já falei isso aqui muitas vezes e você certamente já me ouviu. Deus me fala sim quando me diz não. Deus me protege quando muitas vezes a vida me nega alguma coisa. Quando eu preciso passar pelo difícil momento de não conseguir identificar uma vantagem. Ali eu preciso me despojar das expectativas, daquilo que eu achava que podia ser. É a tão sonhada simplicidade, a confiança nessa misericórdia que vai nos envolvendo de sabedoria. E Jesus chegou a uma radicalidade tão grande que ele falou dessa simplicidade aos seus discípulos através desse evangelho aqui de Mateus. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí, amanhã será lançada ao fogo, não fará muito mais Ele por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vivais preocupados dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como nós vamos nos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Minha filha, não é fácil a gente viver. A simplicidade será sempre um caminho muito difícil de ser alcançado. Porque a gente precisa, como a Ziza dizia, a gente precisa ter muita coragem para abrir mão dos nossos excessos, né? Os simples são sempre corajosos. Pode parar aí se você quiser, viu? Só falar não tem problema não. Você que manda. Pode parar. Sim, senhor. Pode falar. O simples, o quê? Eu acho que os simples são sempre corajosos, porque ele é quase um revolucionário, né? O simples, ele se atreve a ser ele mesmo de um jeito sereno, interno, porque é uma luta travada interna primeiro. Acho que uma escolha pela simplicidade é uma escolha de liberdade poderosa interior. Porque já nada te seduz ao ponto de te dominar e te fazer perder seus princípios mais sagrados, mais importantes. É por isso que eu acho que as pessoas simples, realmente, eu não digo simples de simplicidade material, eu digo de simplicidade... Despojamento da alma mesmo. Isso. Ô Ziza, eu tive uma pregação que mexeu muito comigo, engraçado, né? Eu fiz a pregação e, no entanto, eu saí de lá muito modificado, que eu fiz lá na Serra da Piedade. Há mais ou menos uns 3 meses atrás, o Dom Valmor me convidou para participar de um evento lá, foi muito bonito. E na missa que eu celebrei antes do evento para muita gente, eu fiz uma missa pequenininha lá dentro da ermida. O evangelho naquele dia era um convite justamente ao despojamento material. E eu falava na minha reflexão que antes de nós termos coragem de tirar uma roupa que sobra no guarda-roupa da gente, parece que a gente precisou ter retirado algumas coisas de dentro da gente. Não é verdade? O despojamento material é uma consequência natural de quem consegue viver o despojamento da alma. Senão ele não é real, né? Senão vira um gesto social. Sim. Uma ajuda. Não que o gesto não que não tenha valor, claro. Não, tem imenso, mas se a intenção é funda, ela precisa ter raiz funda, né? Vamos aprofundar isso. Quando eu dou o casaco para matar o frio, para saciar a necessidade do outro, eu estou fazendo um bem para o outro. Quando eu dou com uma mística, eu estou fazendo um bem para mim também. Sim. Aí repercute dos dois lados. A gente sacia uma necessidade que está fora de nós e, ao mesmo tempo, a gente reforça um crescimento inegável que todo despojamento provoca no ser humano. É que às vezes a gente precisa de uma ação que venha de fora para dentro, até educar o que está dentro. Às vezes eu tenho, sei lá, uma blusa que eu quero dar para alguém. Quando eu vou dar para alguém, eu sinto aquela dorzinha, aquele contorcimento interior. Assim, eu não queria dar. É porque você ainda acha que um dia pode usar, né? Aquelas mentiras que a gente conta. E aquela pergunta, o que significa eu ter isso? Que raiz tem isso? Que valor tem isso? O que é isso? Quem eu seria sem isso? Quem eu me torno sem isso? E é uma pergunta libertadora, né? E é tão bom. Eu acho que a simplicidade é construída de desapegos, assim. E desapegos secretos. É um trabalho tão interior, muito secreto, muito pessoal, muito particular. E é libertador. Eu acho a maior oração de libertação que pode existir é essa, assim, da gente ser livre da gente mesmo, como Santa Teresa dizia, né? Pai, livra-me de mim mesma, porque tem pessoa pior, não. E você tocou numa pergunta fundamental. Talvez você que nos acompanha em casa já tenha se feito isso. É uma pergunta que a gente não deveria negligenciar. Por que eu tenho isso? O que eu tenho está a serviço de quê? Por que eu preciso ter isso, né? Justamente. Está a serviço de uma necessidade ou isso está a serviço de uma vaidade? Sim. Que não tem fundamento. Às vezes a necessidade
ela é alimentada por uma mentira que nós nos contamos uma vida inteira. Por que eu preciso ter essa casa tão grande? Por que eu preciso ter tantos carros? Por que eu preciso ter tanto dinheiro no banco? Ou por que eu preciso precisar, né? Às vezes a gente inventa necessidades, né? E é engraçado que a gente constrói mentiras tão bem elaboradas que você passa 30, 40 anos da sua vida trabalhando para a manutenção daquelas mentiras. Então a gente trabalha muito porque a gente acha que a gente vai precisar de todo aquele dinheiro, que a gente vai precisar de toda aquela estrutura material que a gente criou, quando na verdade, se a gente tivesse sido honestos e responsáveis com essa pergunta, talvez a gente não tivesse desperdiçado tanto tempo na vida, que não é que a gente não teria trabalhado, é que a gente talvez teria trabalhado um pouco menos e apreciado um pouco mais o que a vida nos deu. Às vezes a nossa insegurança, pessoal, às vezes eu tenho percebido isso em mim. Às vezes a nossa insegurança, ela é tão determinante que ela nos escraviza. Eu muitas vezes me percebo escravo das minhas inseguranças. Esse evangelho de hoje, ele é muito difícil. Você não se preocupar com o que vai comer amanhã. Você não se preocupar com o que vai vestir. Tem que ter muita liberdade interior e confiança para ser capaz de compreender essa palavra, extrair o coração dela e acreditar. Que não é uma irresponsabilidade. Que muita gente poderia falar, mas isso é irresponsável, não é verdade? Ou às vezes, eu não vou ficar preocupado com o que eu vou comer amanhã? Não se trata de viver a irresponsabilidade. A despreocupação não é o desplanejamento, né? A gente pode planejar, mas não ser dependente de um cumprimento. Mas está livre e à disposição das mudanças que a vida exige, às vezes. Às vezes eu vejo me esforçando tanto para conquistar uma coisa simples que eu queria. Às vezes nem me custava tanto, ou não custava tanto para o fulano que podia fazer para mim. E aí não acontece. E aí tem uma coisa que precisa soltar dentro de mim. Tem um apeguinho que precisa soltar. E nessas horas eu dou um salto dentro de mim. Assim, na hora que solta esse apego, eu acho que a alma se solta, eu acho que a gente dá saltos de maturidade, eu acho que a gente dá saltos de amor, dá saltos de leveza. E você passa a ser muito mais livre, muito mais leve e menos orgulhoso, na verdade, né? Porque você passa a entender e a compreender quando uma pessoa erra ou quando ela se é apegada com uma coisa e a pessoa vai lá e, sei lá, de repente comete uma ação que te prejudica e você precisa soltar aquele erro, soltar aquela... Falando de mágoa mesmo, o que é uma mágoa, né? É um apego a uma coisa que não foi do jeito que eu queria, né? Justamente. Não foi do jeito que eu queria, eu fico aquilo anos e anos e anos, eu não peço perdão, fulano tem que pedir primeiro. E também esse é um tipo de peso, né? É um tipo de riqueza negativa, né? É uma pseudo-riqueza, né? Uma falsa riqueza. Peso mesmo, um negócio que é desnecessário de carregar. Aquela pessoa que não teve a simplicidade de deixar o passado ir embora, que retém aquela... Reter mágoas. É um convite, né? Que a gente precisa se fazer também. Deus nos convida, mas a gente também precisa se fazer. Vamos lá, vamos viver sem isso? Como é que é viver sem isso? Vamos exercitar a imaginação e lá na frente, como seria se eu soltasse isso agora? Que jeito que eu ia continuar vivendo, né? Você assistiu a Missão? Aquele gravado na Argentina? Isso. Sim, há bastante Tem tempo. uma cena que eu gosto muito, que aquele rapaz que comete um crime, que se impõe um fardo. E o fardo dele é físico, né? Ele se coloca uma penitência de carregar uma coisa enorme nas costas, que ele vai arrastando aquilo ao longo da vida. E numa maneira de expurgar o pecado, ele então colocou-se esse sacrifício. E aquilo foi muito tempo na vida dele, até o momento em que ele está subindo uma cachoeira, naquele momento de muita dificuldade, e que ele é colocado diante de um limite. Ou ele joga aquele fardo fora, ou ele não consegue chegar até o fim. Senão ele iria cair. Ele estava sem forças para o próprio corpo. Muito mais ainda para um corpo era uma espécie de uma mochila enorme que ele carregava, um monte de tralha pesada, que era uma maneira que ele tinha publicamente de demonstrar que era um pecador. E é muito bonita a cena, porque alguém olha para ele e fala, meu amigo, ou você joga isso fora, ou você não chega até o fim. Meu Deus. E a cena é lindíssima, porque ele vai tendo coragem de soltar o fardo das costas, e aí ele olha para baixo, aquilo caindo, aí ele se agarra na pedra e chora como se fosse um menino mesmo que tivesse conseguido viver uma libertação. Ou melhor, como tivesse recebido
uma consciência nova, enfim. É o que acontece com a gente toda vez que nós temos coragem de julgar fora os excessos que nos impedem chegar ao alto da montanha. Às vezes eu fico vendo, Ziza, que na vida espiritual muitas pessoas não crescem por causa justamente da coragem de sondar as questões humanas que pesam. Porque às vezes nós queremos tratar as questões espirituais sem tocar as questões humanas. Ah, não tem jeito. Eu quero ficar mais santo sem deixar de ser ciumento. Não tem jeito. Não é verdade? Uhum. Eu quero ficar mais próximo de Deus, eu quero ter uma alma mais pura, mas eu não quero abrir mão das mágoas, das picuinhas que eu cultivo no meu dia a dia, com meu irmão tal, com minha esposa, com meu esposo. A gente vai criando uma teia extremamente desfavorável à vida espiritual, depois a gente quer ser espiritualizado. A vida espiritual é feita nesse fio que vai tecendo uma tela imensa de humanidade, né? Eu não consigo ver separado, assim, eu já não consigo mais. E eu acho que é tão entranhado a minha experiência com Deus, desse desafio constante humano. Porque às vezes a gente reza esperando um repouso humano para que a gente viva uma altura espiritual das coisas, né? Um repouso dos meus conflitos humanos para que Deus me visite. E não existe esse repouso. A alma humana, ela é feita de tensão eternamente. Sempre vai ser uma luta interior. E nessa luta, o repouso acontece, no meu modo de ver, só no exercício forte da humildade mesmo, da simplicidade. É quando você se rende, na verdade, né? Se rende. Você sabe que eu tive um contato muito forte com o conceito de humildade com o Léo. Uhum. Eu me lembro que ele fazia grandes retiros, ele ficou muito conhecido naquela época lá em Brusque, onde a gente morava. E nós estávamos num retiro daquele, lá na Casa Deon, e uma senhora veio parabenizá-lo perto de mim. Eu lembro que nós estávamos nós dois caminhando lá de fora. Aí, de repente, ela foi, elogiou. E todo mundo fica bem constrangido quando você fica sendo elogiado Sim, demais, né? É desconfortável. Eu dou um jeitinho de parar logo o elogio e abraço a pessoa. Obrigado pelo carinho. Tá isso, bom, aquilo. né? Tá ótimo. Só a pessoa vai exagerando e você vai ficando constrangido. E aí o Léo, ele parou, deixou ela falar. Ele falou assim: minha filha, você está vendo aquelas flores bonitas ali? Sim. Sabe por que aquilo ali está bonito daquele jeito? Sim. Porque existe esterco ali. Sabe o que é esterco? É merda, com perdão da palavra. Pronto, eu sou isso. Aqui no crescimento desses jovens, eu sou o esterco. Então, quem faz a obra acontecer é Deus no coração deles. Sim. Então, o conceito de humildade vem de humus. É a parte fértil da terra. E é aquilo que a gente não vê. O que está crescendo sobre a terra é o resultado do humus, da fertilidade do humus. Olha como isso é interessante. Quando eu abro o meu coração para a possibilidade de ser humus, eu estou aceitando a condição de bastidor. Se por acaso há uma projeção de tudo aquilo que eu faço, mas o primeiro passo da realização humana é na dimensão dos seus bastidores. Você é pública, você tem um trabalho. Você não é praça, mas você é pública. Você tem uma vida, você é uma pessoa conhecida e você sabe muito bem o que eu estou falando. Sim. Se a gente não tem uma coerência na nossa vida pessoal, naquela vida que as pessoas que cuidam de nós enxergam, a gente não se sente confortável em cima do palco. Não. Falando o que a gente fala, cantando o que a gente canta, porque há ali uma consciente, uma desconexão entre a palavra que a gente... né? Deus me livre. Deus me livre. O humus é essa realidade que nos planta em nossa casa. É igual você, não adianta nada você ser a pessoa mais simpática no seu ambiente de trabalho, a mais querida, se você é um chá de poejo dentro da sua casa. Já tomou chá de poejo, Ziza? Não, graças a Deus. É o pior chá que existe na vida. É o pior chá que existe na face da terra, é o chá de poejo. Há pessoas que têm essa facilidade de serem simpaticíssimas, queridas, onde vão, com as pessoas, né, que encontram. Depois chega em casa e é aquele chá de poejo. Porque não compreenderam que o primeiro lugar da realização humana é o humus. É o lugar onde a gente vive essa humildade de ser apenas mais um no meio do grupo. E a gente sobreviver sendo mais um.
E ter a capacidade de não ser o centro, né? Sair do centro. O centro da conversa, o centro do assunto, o centro da atenção. E deixa o outro existir. Fica no outro um tempinho, se exercita nisso. É um exercício, né? De vez em quando aceite ser coadjuvante. Esquecido. Nossa Senhora, como isso faz bem. Quando a gente descobre... O primeiro sabor é amargo, mas depois adoça. Você cresce. É repouso, né? Você já foi muito esquecida? E é importante, né? Eu acho bem importante, assim, que a gente não se sinta em um lugar onde a gente obriga indiretamente, inconscientemente, as pessoas a nos amarem e darem pra gente o que eles não querem dar. As pessoas têm direito, né? E eu acho que é bem... eu acho que é uma atitude de liberdade, de soltura que a gente se dá e que só a gente se dando, a gente dá para os outros também. Essa possibilidade de fica no teu canto que não é ofensa. É isso mesmo. Vamos embora do intervalo cantando um cadinho? Programa bom hoje com a nossa querida amiga Ziza Fernandes. Daqui a pouquinho a gente volta. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que nos acompanha, que nos escreve. Queria lembrar que no dia 26 de setembro, assim que eu retorno da peregrinação, que nós vamos fazer agora para Santuários Marianos, eu estarei em Recife com show Piano e Voz. É um projeto lindo, minha gente, delicado, onde a palavra é o centro do show. A gente canta, mas a gente fala muito, a gente conversa. Se você não teve a oportunidade de conhecer esse projeto, por gentileza, seja aí, você que é de Recife, de região, se quiser estar conosco numa bonita noite de evangelização, no dia 26 de setembro, então, nós estaremos no Teatro Guararapes, em Recife. No dia 4 de outubro, nós estaremos no acampamento para as famílias, na Canção Nova. No dia 8 de outubro, eu estarei em Jatobá, Pernambuco. No dia 16, em Vila Velha, também com o projeto Voz e Piano. Dia 17, em Curitiba. E dia 18, em Londrina. Tem um e-mail aqui de uma pessoa que eu achei interessante, porque ela faz uma interrogação. Ô Ziza, existe limite para a paciência? Depende, para perder? Para você ter paciência com alguém numa mudança, num projeto de vida a dois. O que você acha? Depende do tamanho do amor. Eu acho que a paciência é movida a amor. Depende até onde você consegue amar, até onde você vai amando. Porque eu acho que pelo menos a régua da minha paciência é o tanto que eu amo e que peso tem aquela pessoa na minha vida. Algumas pessoas, com elas eu me silencio e digo com essa pessoa eu não vou... porque sempre com ignorância a gente perde a briga, né? A ignorância sempre ganha. Então, mas olha que interessante a questão. Ela fala, padre, eu gosto de uma pessoa, ela não quer ser identificada, e que essa pessoa tem um passado muito destruído em relação a namoros. Então ela sabe que já faz parte da estrutura dessa pessoa a dificuldade de amar. Porque se ela tem um histórico difícil, é porque alguma coisa ela já identificou, então que não está muito bem. Por outro lado, eu a amo. E gostaria muito de insistir neste namoro. Penso que talvez ele nunca tenha sido amado da maneira certa. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, é errado eu me acostumar aos defeitos dele, sabendo que ele erra comigo muitas vezes, e continuar a persistir nessa ajuda e querê-lo ao meu lado? Ajudar alguém tem que ter, na minha opinião, é claro, tem que ter sempre a soma da pessoa querer ser ajudada. E uma paciência sem limite e eu acho que uma conexão real e equilibrada de amor é doentia.
E às vezes pode estar a serviço, pode ser que a sua insistência esteja a serviço também dos seus problemas. Isso. Não é? Porque às vezes você insiste por também administrar uma carência afetiva que está lhe prejudicando a também ter a própria coragem de romper. Porque o amor, quando ele é verdadeiro, ele nos permite o rompimento. Pode parecer estranho isso. Porque o amor não é só o que você oferece ao outro, é também o que você tem por você. E se permitir receber também. Claro. Porque às vezes a gente tem paciência, no fundo a gente mente pra gente mesmo, que a gente não está se orgulhando de ser paciente, mas no fundo a gente tem um ganho secundário, exatamente, um ganho secundário de se dizer a si mesmo, nossa, como eu sou bom, olha como eu sou paciente. Como eu sou boazinha. Olha até onde eu amo. E aí o tempo passa, e aí essa espera amarga, e um dia o outro vai levar de volta a cobrancinha, né? A conta chega. Conhece a música do Gilberto Gil, Cada Coisa em Seu Lugar? Não. Preciso refrear um pouco meu desejo de ajudar. Bondade pode ser o vício. Eita. Bondade pode ser um vício. Porque às vezes você vai vivendo um processo tão desgastante com o outro, que você já não consegue perceber essa vaidade que você está vivendo de ser sempre a parte da história que perdoa, que reconcilia. Coitadinho, né? Coitadinho. Olha para mim. Amor equilibrado, padre. Eu acredito que o amor precisa de equilíbrio e precisa ter essa, às vezes, essa busca pela maturidade desse equilíbrio, né? E às vezes esse posicionamento dela aqui, ela o retira da possibilidade de crescer. Acomoda. Acomoda. Às vezes o nosso amor, ele acomoda o outro. Amor tem que passar pela exigência. Eu não posso dizer, eu amo a Ziza e me acostumo com os defeitos dela. Eu estou desprotegendo a Ziza. Como se tudo fosse perfeitinho, fosse fácil amar. Isso não existe. Não, é uma escolha. O amigo precisa conflituar aquilo que no outro eu identifico que é desfavorável a ela. Imagina uma relação a dois, minha filha. Você jamais pode se acostumar com os defeitos do outro. Você pode, essa paciência tem que ser consciente. Mas essa paciência não pode lhe privar de colocar numa luta para a superação do outro lado. Ele precisa superar. Então, se por acaso você identifica que ele tem dificuldades afetivas pela própria história que viveu, de repente ele não foi amado como ele poderia ser, veja bem, você não pode ser a redentora dele. Você não pode carregar esse peso nas costas. Uma vez eu escutei uma coisa tão interessante, que a maior cura para um trauma de uma falta que eu tenha vivido na minha vida, a melhor possibilidade de cura que eu posso viver é oferecer a alguém aquilo que eu nunca recebi. Porque às vezes a gente se apoia nessa muleta de que eu não recebi, então eu não tenho para dar. E não, às vezes o processo pode ser o inverso, né? Assim, eu vou fazer um exercício, como o Santo Afonso dizia, assim, o exercício de viver como se eu já tivesse mesmo essa virtude, essa graça. E a cura acontece quando a gente dá o passo. Mas como que eu vou fazer se eu nunca recebi? Dá o passo, que Deus abençoe a generosidade, né? Eu acho que Deus ele é rico demais nessa possibilidade que Ele nos dá de ser criativos com os traumas que a gente tem não tem que ficar vivendo sobre desculpas, mas saber que nesses buracos da alma existem muitas possibilidades de transformação, né? E não uma espera de preenchimento. Então a gente vive meio carentinho, assim, né? E não, eu posso sair de mim e mudar isso. E não ficar esperando emocionalmente que todos os meus anseios e minhas faltas sejam supridas para que eu possa amar alguém. É o inverso, né? É o inverso, assim. Eu acredito nesse evangelho do dar antes de receber. E mesmo porque quando eu tenho uma história difícil, eu tenho duas possibilidades. A primeira, eu vou reproduzir a história difícil na vida de quem estiver ao meu lado, ou eu vou fazer a correção disso. Isso a gente vê muito no exercício da paternidade, da maternidade. Aqueles pais que sabem, nossa, meu pai foi tão duro comigo, então eu vou descontar tudo isso nos meus filhos, eu vou ser com eles também. E de repente você percebe que a dureza que seu pai teve com você, ela foi excessiva. Então você corrige com seus filhos. Você vai ser um duro na medida certa. Sim. Você vai fazer exigências justas. Você não vai exceder. Então, meu pai foi agressivo fisicamente comigo. Aí a pessoa vai descer a lenha também nos filhos, vai ser agressivo.
a pessoa vai ser agressiva com os filhos que tem. Não. Mas eu acho que existe essa cilada psicológica. Quando a pessoa menos percebe, ela está repetindo reproduzindo. Isso, ela está repetindo sem querer. Por isso que eu acho que o exercício da consciência, do conscientizar-se constantemente de seus atos é extremamente importante. É um exercício diário. Porque senão a gente cai nisso e não tem a oportunidade de mudar o rumo da vida, mudar a tendência da família, mudar o rumo da história familiar. Porque a gente não é condicionado. Eu não sou condicionada ao que eu vivi. Eu sou influenciada, mas não condicionada. O condicionamento é uma realidade muito triste, né? E é o que você está falando, as estatísticas, por exemplo, de pessoas agredidos tornam-se agressores. Não precisa ser assim, né? Não precisa. Não precisa, é preciso pode esforço, mudar. né, padre? Muita oração. Acho que precisa de esforço, contar com a graça de Deus, mas ter consciência de que é muito possível que seja diferente. Então, minha filha, o que você precisa fazer? Primeiro, coloca na mesa se o amor que você está amando é de fato fruto de um valor ou se ele é fruto de uma necessidade. Eu sei que pode parecer difícil de entender, mas a própria experiência prática nos revela. Se eu estou amando por um valor, eu não vou ficar anotando no caderninho o que eu faço pelo outro. Não é? Agora, se eu amo lista por das minhas bondades. se eu amo por necessidade, você vai fazer aquela cara. Tá bom, pode me deixar aqui, eu sei que você não tem disposição para isso. Você vai fazer o carentinho. Drama. Eu eterno carentinho, você falou tudo. Vontade de espirrar, gente. Parece que daqui a pouco eu vou espirrar. O carentinho, ele sempre tem a listinha de tudo que ele já fez. Nossa, você não sabe quanto sacrifício eu fiz para vir aqui hoje, participar do seu programa. E fica falando várias vezes. O carentinho, ele é exímio em contas, né? Ele faz a conta de tudo que ele fez muito rápido. Então, é assim, descobre, tenha coragem de reconhecer que você ama por necessidade. É um caso perdido? Não, tem cura. A verdade, né, padre? Jesus fala, a verdade nos liberta. A partir do momento que eu tomo consciência que a minha amizade com a Aziza está muito mais ligada às necessidades que eu tenho dela do que ao valor em si, eu posso corrigir isso. Eu vou procurar ser mais gratuito e, ao mesmo tempo, eu vou começar a identificar o que é excessivo no meu trato com a Aziza. Então, se o seu namorado está aí, se você o exime de toda e qualquer responsabilidade de fazer uma mudança, você não está sendo correta com ele nem com você. Acho que essa vida é curta demais e às vezes a gente perde muito tempo para a gente tomar consciência das coisas e depois não dá tempo de mudar mais. Já estamos cruzando o cabo da Boa Esperança, já estamos com os defeitos ainda mais acentuados, porque isso é uma verdade, né? Eles vão ficando treinados. Vão. Né? Se você não lida com honestidade com os defeitos da juventude, esqueça, eles na velhice estarão muito pior. Bem piores. É o que na psicologia a gente chama de cristalização, sabe? Sabe o que é cristalizar? O que é uma fruta cristalizada? É uma fruta que foi ressecada e coberta com uma proteção de açúcar. Aquela casca de açúcar, ela fica dura, ela cria uma estrutura difícil de ser quebrada. Uma maçã do amor, por exemplo, quantas pessoas já quebraram os dentes mordendo uma maçã do amor? É uma fruta cristalizada. Criou-se uma casca de proteção. Então nós muitas vezes fazemos isso com os nossos defeitos. A gente se acostuma com eles, não tem não faz o exercício diário de quebrar o poder deles sobre nós, e daqui a pouco eles estão cristalizados na nossa personalidade. Acho que para mim é sempre uma frase extremamente importante de dizer: você tem razão. Quando alguém me diz alguma coisa, me exercitar de ouvir aquela pessoa e pensar, essa pessoa está certa, eu preciso dizer para ela, você tem razão, eu preciso melhorar nisso. E isso me gera um movimento na alma modificador. Sempre modificador. E de reconhecer, nem tudo está em mim, tem muito que me pertence, que está nos outros, eu preciso ouvir. Preciso abrir, assim, abrir espaço e engolir o orgulhão e descristaliza, né? Derrete esse açúcar e dá razão para o outro, mesmo que às vezes a gente acha que não, fulano é menos do que eu, é inferior a mim, é menos culto, menos inteligente, não tem nada a me acrescentar. E às vezes são as pessoas que mais nos surpreendem, porque mais nos desarmam e com muita rapidez, né? Eu já identifiquei que o meu mecanismo, as pessoas que mais me seduzem, as pessoas que eu mais quero ter por perto, são as simples. O que é a simplicidade? Quando você identifica que o outro já conseguiu ao longo da vida
quebrar as estruturas da proteção da hipocrisia. Então, quanto mais pura ela é, quanto mais original, mais é o meu desejo de ficar por perto. É porque nos liberta, né? Tem a chavinha que abre o cofre, assim, é como se destrancasse a gente. É fácil ser a gente mesmo perto de quem é a pessoa mesma, né? A minha mãe, assim, a minha mãe talvez seja a pessoa que ao longo da minha vida mais me ensinou o significado da simplicidade. Porque a minha mãe não tem medo de esconder a fragilidade dela. Ela não tem a necessidade de mostrar-se a boazinha, de mostrar-se a madame. Não. Ela é ela. Se ela entra aqui dentro, se eu dou ela esse microfone, ela vai contar tudo o que está acontecendo com ela. Ela vai em pouco tempo querer. E ela vai ficar íntima com muita facilidade. Ela não tem barreiras. Engraçado, às vezes eu encontro pessoas que têm tantas barreiras que elas nunca vão ser conhecidas. Nunca vão ser amadas, de tanta maquiagem que tem. De tantos excessos, de tantas são camadas, né? Fica longe. As pessoas são difíceis de amar. Porque por mais que você faça, parece que nunca alcança, né? Elas nunca são satisfeitas, porque tem camada demais para cair antes. Não são acessíveis. É muito triste. Acho que o simples é mais fácil de amar. E são as pessoas mais amadas, porque precisam de muito pouco também. Porque sabem que quando recebem é muito, muito, muito. E é uma delícia amar. Pô, uma pessoa simples é muito bom. É muito bom ter perto. É muito corajoso mesmo ser simples. E ao mesmo tempo é muito rico ser simples. Porque você permite que o outro esteja ao seu lado, tenha prazer de estar ao seu lado primeiro, né? E ao mesmo tempo você proporciona ao outro um acesso. É engraçado, à medida que a gente faz a opção pela simplicidade, a gente vai tendo acesso a nós também. Não é só o outro que pode lhe acessar na simplicidade. É você também que começa a dispor-se de quem você é. Por isso não tenha medo dessa simplicidade, não. Busque cada vez mais esse caminho que te simplifica. Pessoas que te ajudam a viver essa simplicidade. Situações, realidades. É muito bom. A gente nunca perde quando a gente é simples. A gente nunca perde quando a gente faz a opção por ser esquecido. Nunca. A gente nunca perde. Nunca. A gente nunca perde. A gente só ganha. Só ganha. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Te amo. Eu também. Te amo e você me simplifica. Obrigado por isso. Obrigado a você que nos acompanha. Que Deus abençoe você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E derrame sobre a sua vida a bênção e a proteção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia, e o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia.